Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu voltei com mais um vídeo nessa semana para falar sobre What If, a série animada da Disney Plus com a Marvel que trouxe aí vários elementos novos pro MCU. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários, deixa seu gostei, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Então, gente, só pra esclarecer, esse vídeo não vai ter spoilers, tá? Então, se você ainda não assistiu o What If, não se preocupa que eu não vou estar dando nenhum spoiler aqui do que acontece na série. Mas vamos lá. O que é o What If? Afinal, né? Se você tá assistindo esse vídeo, você ainda não sabe muito bem sobre o que é essa série. O What If é uma série animada, né? Uma animação de 9 episódios, feita aí nessa parceria da Disney Plus com a Marvel, que veio pra se mostrar aí com uma proposta diferente, pra mostrar situações hipotéticas do que poderia ter acontecido. E se ao invés do Steve Rogers, quem tivesse tomado o soro do super soldado fosse a Agent Carter? Ou se ao invés do Peter Quill ter sido levado pelos saqueadores, o T'Challa tivesse sido levado? A série ela se propõe a mostrar essas hipóteses e essas possibilidades através do multiverso, mostrando pra gente o quanto esse multiverso pode ser diverso e com várias possibilidades. O multiverso é algo que já vem sendo trabalhado aí nas outras séries da Marvel, é um assunto que dá pra ver que vai ser muito importante nessa quarta fase da Marvel, então essa série vem mais pra mostrar aí as possibilidades do multiverso, né, dessas diferentes realidades do universo no qual a gente já conhece. A série ela também se propôs a ser uma série antológica, ou seja, que cada episódio funciona separadamente. Que você tem ali uma história de fundo ali, né? Você tem um personagem que conecta todos os episódios, porém, cada episódio ele funcionaria de forma independente. Essa foi a proposta inicial da série. A série ela ainda não foi renovada para uma segunda temporada, mas é bem provável que aconteça. Até porque, assim, a princípio teriam 10 episódios nessa temporada, mas um deles acabou sendo retirado ali no corte final e ele foi jogado para essa eventual segunda temporada. Então aí eu não acho difícil que daqui a uns dias a gente já tenha novidades aí em relação a essa renovação. E agora aquela pergunta que todo mundo faz quando tem aí um novo lançamento da Marvel. Eu preciso assistir os filmes antes? Eu preciso conhecer aí toda a história da Marvel antes dessa série? Assim, o What If provavelmente é o trabalho aí, né, o produto que você menos precisa de conhecimento anterior da Marvel para você poder assistir. Porque a proposta dela é justamente te mostrar situações novas, novas possibilidades, né, um multiverso de possibilidades aí do que poderia acontecer com os personagens e nas situações que a gente já conhece. Só que assim, como sempre eu digo, quanto mais conhecimento você tem da Marvel antes de assistir um novo filme, uma nova série, que seja, melhor, porque você vai ter uma boa base, você vai estar entendendo melhor os personagens, você vai conhecer a história melhor, e aqui no caso vai te dar uma base melhor para você entender as referências, para você entender o porquê que tal situação é importante e tal mudança foi importante para a história. Então, assim, ao contrário de WandaVision, Falcão Soldado Invernal, Loki, eu não acho que seja obrigatório você ver todos os filmes anteriores e tudo mais. Mas é interessante você ter pelo menos uma base de quem são os personagens, o que acontece. Até porque, assim, tem alguns momentos específicos em que o Arif faz referências claras, mostrando cenas claras do que acontece no universo principal ali da Marvel. Então, o que aconteceu nos filmes. A gente tem algumas cenas assim que mostram acontecimentos dos filmes, e aí seria um spoiler para quem ainda não assistiu. Mas, no geral, eu acho que você consegue se virar tendo aí um conhecimento bem básico de Marvel, ou até nenhum conhecimento, né? Se você só tá procurando alguma coisa realmente leve e rápida para você assistir, eu acho que o Arif aí é uma boa pedida. Como eu falei, não precisa necessariamente você ter assistido tudo, mas é sempre bom aí você ter aí pelo menos uma base leve para você poder entender o que tá assistindo. E agora vamos lá, o que eu achei de What If? Assim, de todos os lançamentos que a Marvel tava prometendo ali, né, com o lançamento do Disney Plus e tudo mais, o What If era uma das que eu tava menos empolgada pra assistir, assim, né? Eu não sou muito de assistir animações, assim, então eu não tava tão envolvida, né? Até porque era essa premissa de, vamos apresentar situações hipotéticas, eu achei, ok, não vai ter tanto impacto no MCU assim, então eu não tava tão empolgada. Eu já sabia que eu ia assistir, porque qualquer coisa da Marvel que lança eu tô assistindo, mas eu não tava tanto com hype tão lá em cima quanto WandaVision, Falcão Soldado Invernal, Loki, ou até mesmo a série do Gavião Arqueiro que vai ter agora. Então, as outras eu tava com um hype muito mais elevado do que o What If. Mas assim, eu gostei bastante dos episódios, eu me surpreendi, assim, porque eu realmente achei que eu não ia gostar tanto. Não vou dizer que foram 9 episódios perfeitos, porque não foram. Tiveram episódios que eu achei que foram bem ruinzinhos, inclusive, assim, que eu não consegui me entreter tanto, eu não achei que foi
um what if tão legal, assim, né? Uma situação hipotética tão divertida, assim, e com tantas mudanças interessantes, assim. Mas, no geral, eu fiquei bem satisfeita com esses 9 episódios. Eu acho que tiveram alguns furos ali no final que podem ser remediados numa segunda temporada, com episódios posteriores. Acho que o episódio que foi cortado dessa temporada ajudou muito nisso. Eu acho que se tivesse sido incluído a season finale ali, teria sido muito mais completinha. Mas, no geral, eu gostei bastante. Em termos técnicos, assim, né, a animação em si, ela é muito bem feita. A gente tem muitos dos personagens principais ali se parecendo com seus dubladores, né, até porque, assim, muitos atores principais ali que interpretam aqueles personagens voltaram pra dublar. Então, por exemplo, o Chris Hemsworth, que faz o Thor, ele voltou pra dublar o Thor. O Benedict Cumberbatch, que faz o Doutor Estranho, voltou para dublar o Doutor Estranho. E, inclusive, ele tá perfeito na voz ali original. Então, assim, esses atores que voltaram para reprisar os seus papéis, eles tiveram as suas feições muito ligadas aos atores mesmo, né? Então, o desenho mesmo ali dos personagens estão muito parecido com os atores. Agora, tiveram outros personagens que os atores não voltaram, então eles não estão tão parecidos. Então, Homem-Aranha, Viúva Negra, Tony Stark, sabe? Então, acaba que muda um pouquinho as características ali. Mas nada que me chegou a me incomodar, assim. Eu gostei muito do visual. Eu acho que o desenho realmente ele traz uma gama de possibilidades muito maior em relação do que pode acontecer, porque a gente não tem limites realmente. Qualquer coisa pode acontecer num desenho, né? Então eu gostei bastante, assim, eu acho que eles conseguiram trabalhar bem as histórias. Todos os enredos separados que foram trabalhados nos episódios, eu gostei muito de como foram trabalhados, até porque, assim, são episódios rápidos de 30 minutos e eu ficava bem preocupada, tipo, como é que eles vão resolver tudo isso em 30 minutos, sabe? E na maioria das vezes eu senti que foi um trabalho muito bem feito, eu acho que eles conseguiram explicar e desenvolver a história muito bem nesses 30 minutos. Eu fiquei muito satisfeita, eu acho que o meu episódio preferido ainda é o episódio 4, que é o episódio do Doutor Estranho. Eu gostei muito daquele episódio porque eu não tava esperando nada do que aconteceu, assim, realmente acontecer, sabe? Mas eu gosto bastante também do episódio 8 e da season finale, que é o episódio 9. Eu acho que são os meus 3 preferidos, provavelmente. E eu tô bem ansiosa pra uma segunda temporada, assim, tô torcendo pra que realmente renovem, porque eu acho que é uma série bem legal, sabe? Eu acho que é uma ideia bacana de trabalhar com essas hipóteses e começar a ver o que de repente pode funcionar no cinema no futuro, né? Então eu realmente gostei bastante, eu indico bastante ela. Tô bem satisfeita. Talvez agora que terminou eu também reassista tudo junto, né? Pra conseguir enxergar aí agora tudo amarradinho, né? Todos os episódios de uma vez só. Mas é isso, gente, eu recomendo bastante. Se você ainda não assistiu e você gosta do MCU, eu tenho assim certeza que você vai gostar. Tá, mas afinal, What If vai ter impacto aí no MCU? Os acontecimentos da série vão ter importância dentro do universo cinematográfico da Marvel? Eu acredito que, assim, a importância de What If, ela se dê mais pela explicação e pela presença do multiverso como um todo, do que necessariamente pelos acontecimentos da série. Porque, como eu já disse, o multiverso é um tema que vai ser muito recorrente nas próximas fases da Marvel. Já foi aí muito trabalhado em produções anteriores, a gente teve ali já uma pontinha em Loki, e já vai ser muito trabalhado nessa fase que a gente tá, né, a fase 4 da Marvel, e eu acredito que de repente seja até um tema central para as próximas fases da Marvel, assim como as Joias do Infinito foram para as primeiras. Então, assim, a gente sabe que pelo menos Homem-Aranha 3 e Doutor Estranho 2 vão trabalhar com essa questão do multiverso. Então, a gente já tem 2 produções de peso que vão trabalhar com esse tema. E a gente já ter essa base do multiverso, de como é que tudo funciona anteriormente por What If, eu acho que é bem bacana. Porque em What If a gente realmente começa a entender que essa questão de realidades diferentes, né? Em que a gente tem aquele universo que a gente já conhece da Marvel, em que tudo acontece conforme os filmes e as séries. E aí a gente tem essas realidades diferentes, em que, por exemplo, como eu já falei, ao invés do Steve, quem tomou o soro foi a Peggy Carter. Então a gente não tem o Capitão América, a gente tem a Capitã Carter. Como é que isso influencia nos acontecimentos daquela realidade, daquela terra, né? Enfim. Então eu acho que, assim, é muito bacana pra gente entender como é que as coisas podem acontecer e como as coisas podem ser diferentes em cada universo, em cada realidade. Até porque, assim, isso é algo que pode ser trazido para os filmes e que muita gente acredita que vai ser trazido para os filmes, porque tem essa teoria muito forte, uma esperança muito forte dos fãs, que em Homem-Aranha 3 a gente vai ter presença dos 3 Homem-Aranhas, né? Os 3 Peter Parkers aí, né? Os atores que já interpretaram o personagem em filmes anteriores, ou seja, o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland, que é o ator que está interpretando atualmente. Então tem essa teoria aí que os 3 vão estar atuando juntos, né? Vão estar lutando juntos aí, e o multiverso seria muito bem
bem explicado já, né? Porque a gente já teria essa base de saber, ó, beleza, a gente tem essas realidades diferentes, em que nem tudo é igual em todas as terras, né? Em todos os planetas terras, as coisas não acontecem daquela maneira certinha. E como os 3 filmes do Homem-Aranha, né, que foram lançados são bem diferentes entre si, daria uma ideia legal de que, ó, é o multiverso, e agora tá tudo se encontrando e tá tudo se resolvendo. Seria uma maneira legal de usar o Arif como base para os próximos filmes, sabe? Em relação aos acontecimentos em si da série, assim, eu não acho que eles vão ter impacto nos filmes como no geral, assim, sabe? Eu não acho que o fato da gente ter a personagem da Capitã Carter, por exemplo, vai impactar nos filmes. O que pode acontecer é de repente ali os produtores, os roteiristas começarem a ver histórias que ficaram populares entre os fãs. Então, por exemplo, eu tô usando só essa história como base para não dar muito spoiler. Mas, por exemplo, se os fãs gostarem muito dessa questão da Capitã Carter, de repente eles podem trazer em um outro filme essa questão do multiverso, trazendo a Capitã Carter, por que não? Então eu acho que assim, a série animada também, eles estão utilizando como um teste para ver o que funciona e o que não funciona com o público, né? Então se a gente tá gostando ou não daquilo, de repente eles podem trazer. E também é uma oportunidade deles começarem a mexer com os personagens que já saíram de tela, ou seja, personagens que já foram mortos. É uma chance deles trazerem personagens mortos à vida, inclusive. Muita gente tá pedindo até que eles façam isso com alguns personagens que foram mortos nos últimos filmes da Marvel, né? Então, assim, tem essa grande chance disso acontecer, da Marvel começar a mexer nisso e, de repente, trazer personagens de volta à vida. Vai saber, a gente nunca sabe, né, gente? Mas eu acredito que, assim, no geral, eu acho que os acontecimentos em si não impactam, mas toda essa questão do multiverso eu acho que vai ser muito importante aí para as próximas produções da Marvel. E é isso, gente! What If realmente foi uma série que me surpreendeu bastante. Eu não esperava gostar dela tanto assim. Mesmo assim, ela ainda fica atrás ali das outras séries da Marvel com a Disney Plus, né? Nesse meu ranking aqui. Mas eu gostei bastante, eu tô ansiosa por uma segunda temporada. E eu recomendo ela pra quem gosta de Marvel, pra quem de repente esteja pensando em começar a assistir coisas da Marvel. E se você gosta desse conteúdo, tem uma playlist inteira aqui com conteúdo sobre a Marvel. É um assunto que eu gosto bastante de trazer. E deixa aqui nos comentários se tem algum assunto sobre a Marvel que você gostaria de ver por aqui, que eu vou trazer aqui pra vocês, com certeza. E é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo.